O amor não é uma coisa que inventamos. É observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. Cooper tem 2 filhos que vivem em um mundo moribundo, e apenas ele tem a capacidade e o treinamento necessários para salvá-los. Mas esse sacrifício exige que Cooper parta da Terra por um tempo desconhecido, mas antes de ir, ele deixa uma promessa para os seus filhos. Eu te amo para sempre. E eu vou voltar. Após a sua morte e ressurreição, Jesus ele deixa a mesma promessa. Ele diz que não podemos saber o dia nem a hora, mas a expectativa do retorno é verdadeira para todo aquele que é cristão. E esse cristão ele vive de acordo com essa expectativa de retorno. E a filha de Cooper ela tinha a mesma expectativa, sabendo que o pai dela poderia voltar. Ela viveu os seus dias esperando esse retorno. E o cerne do filme do Interestelar é justamente sobre o amor de um pai a um filho. É interessante que quando Christopher Nolan foi fazer a trilha sonora juntamente com Hans Zimmer, ele não disse sobre o que era o filme. Ele não falou sobre as teorias científicas ou tudo aquilo que rege de maneira teórica e técnica o filme. A única coisa que ele disse para Hans Zimmer quando ele fosse compor a trilha sonora daquele filme era que era um filme que falava sobre o amor de um pai para um filho. E é interessante porque a escolha do instrumental também foi feita através de um órgão de igreja, né? A trilha sonora mais famosa de Interestelar foi feita em um órgão de igreja também, um fato interessante. E o cerne do filme, como eu disse, é sobre o amor de um pai que está disposto a cruzar o universo e fazer todo o sacrifício necessário para que sua filha seja salva. E qual é o nome do protagonista? Joseph Cooper. As iniciais JC, assim como Jesus Cristo. Com quantos anos Cooper é chamado para realizar essa missão? 33 anos, assim como Jesus também se sacrifica com 33 anos. Além disso, há uma cena emblemática onde Cooper anda sobre as águas, né? Algo que pode até realmente parecer realmente com Jesus andando sobre as águas. Agora, quando Cooper chega naquele planeta desconhecido, onde ele vai encontrar o Dr. Mann, ele primeiro ressuscita, né? E praticamente traz de volta à vida aquele homem que estava fadado à morte, o que pode ser referenciado como Jesus trazendo Lázaro, mas depois esse Dr. Mann, ele na verdade vai se mostrar como um traíra, né? Então ele também pode trazer uma ideia de Judas, alguém que vai trair a missão. Quando Cooper deixa a Terra e se separa dos seus filhos, eles têm praticamente um relacionamento unilateral, aonde os seus filhos, apesar de mandarem mensagens, não têm certeza se ele realmente está ouvindo, parece até orações. Em certo momento o filho dele até fala, será que realmente ele está ouvindo? Mas nós sabemos que sim, apesar de ser unilateral, todo momento ele ouvia os seus filhos, ele se compadecia pelo que seus filhos estavam falando. E aí vai ter aquela cena icônica, onde o ator Matthew McConaughey vai conseguir entregar uma atuação simplesmente incrível. Cooper ele era realmente a única esperança da humanidade, mas para isso ele teria que se sacrificar a um nível extremo, se entregando a desafios que ele não saberia o resultado disso. Existe um certo momento em que Cooper se joga num buraco negro, algo que pode também trazer uma alusão para quando Jesus ele é morto e ele passa 3 dias, ele vai até as profundezas do inferno, mas depois tem a ressurreição, quando ele volta para trazer a boa notícia para os seus filhos. E assim como Cooper iniciou a missão do seu sacrifício com 33 anos, quando ele volta para falar com a sua filha, e a sua filha finalmente consegue também ajudar a missão a ser completa, ela também tem 33 anos. Quando Cooper ele sai da realidade da Terra, ele consegue ver o tempo, tanto o início, tanto o meio, quanto o fim, de forma geral, como se estivesse de fora. Nós vivemos nessa limitação de entendimento do tempo, mas Deus não. Deus ele não está dentro do tempo que nós compreendemos. Ele já conheceu antes, o agora, o depois. Ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Assim como Cooper olhava para sua filha e ele via cenas dela criança, mas também adulta, como se fosse realmente algo geral, algo que estivesse unido de uma forma não linear. E a Bíblia vai dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. E é interessante que quando a missão dá certo e ele finalmente retorna, a gente tem algo muito parecido com o que seria o novo céus e nova terra, quando eles vão para um novo planeta que é totalmente habitável, que é lindo, que parece que são todas as coisas que estão restauradas. E nós vamos ver que o Dr. Cooper, junto com a Dra. Brand, eles formam um arquétipo de Adão e Eva. E é interessante porque a promessa escatológica de Jesus é justamente não só o seu retorno glorioso, mas também a restauração de todas as coisas, novos céus, nova terra, onde a gente vai voltar para os padrões do Jardim do Éden, né? E começar de novo, só que dessa vez sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. E esse final do filme traz justamente essa ideia, né? Como se fosse
a Arca de Noé ali levando aquele povo remanescente para esse novo céu e nova terra, onde eles vão repovoar e eles vão começar, só que agora com tudo alinhado, sem pragas, sem problemas, sem nenhum tipo de desolação. Cooper prometeu que voltaria e a Murphy simplesmente acreditou. E quando foi perguntada o porquê que ela acreditava que ele iria retornar, ela simplesmente disse isso. Eu sei. Não acreditaram em mim, pensaram que eu estava inventando tudo. Mas eu sabia quem era. Ninguém acreditou em mim. Mas eu sabia que voltaria. Como? Porque meu pai me prometeu. E esses são vários elementos de uma interpretação que eu consegui ter a partir desse filme do Interestelar. Obviamente, o filme ele tem vários elementos a mais do que isso, né? A missão, por exemplo, chama Missão Lazarus, que é um nome bíblico, então tem várias referências, mas o filme não necessariamente foi feito com essa intenção. Então, aqui é uma interpretação que eu estou fazendo mesmo, uma interpretação livre, e eu gosto de fazer esse exercício, olhar para aquilo que é belo, verdadeiro, para aquilo que emana virtude, dentro até mesmo de obras que não foram feitas com essa intenção. Afinal, eu creio no cristianismo como eu creio no sol, não porque eu o vejo, mas porque através dele eu consigo ver todas as coisas. Se você teve uma interpretação parecida com esse filme ou com outro, comenta aqui embaixo. E assista também o vídeo sobre o que eu vi de Jesus no filme Um Sonho de Liberdade, que está muito bacana também. Eu vou deixar alguns links na descrição de algumas referências e comenta, curte, manda para alguém que você acha interessante de compartilhar esse material e me segue para o próximo vídeo. Beleza? Um abraço, tchau!